Bom dia a todos. Hoje iremos falar a respeito do tema empresa, a economia da inovação industrial, sob a visão do autor Chris Freeman. Os integrantes do nosso grupo são Nicolas Gamboa Nunes, Leonardo José Rocha de Camargo, Luiz Felipe Peroso Ferro, Henrique Franco Costa e Pedro Henrique Friso. A importância da inovação é de um processo que impulsiona o desenvolvimento. Portanto, temos o cenário inicial onde a inovação é a base de transformações econômicas e sociais. Ela é resultado da interação entre ciência, tecnologia e demandas de mercado. Essa interação molda a forma como vivemos, trabalhamos e criamos soluções para desafios complexos. Desde o século XIX, as interações eram impulsionadas por inventores individuais, mas a crescente complexidade técnica e a necessidade de recursos especializados fizeram com que grandes laboratórios e departamentos de pesquisa assumissem esse papel no século XX. A inovação não segue uma linha reta, mas é um processo dinâmico e colaborativo, que combina avanços técnicos e demanda de mercado. Neste aspecto, podemos afirmar que a evolução do processo industrial durante o século XIX foi marcado por inventores individuais, como Eli Whitney, que desenvolveu máquinas têxteis, e Henry Thorell, que inovou na fabricação de lápis. Esses indivíduos foram movidos pelo espírito empreendedor que guiava a Revolução Industrial. O foco estava na experimentação e na aplicação prática, com pouco envolvimento de instituições formais. Já no século XX, a inovação passou para os laboratórios corporativos e governamentais. Thomas Edison foi um marco dessa transição, ao criar laboratórios como o Menlo Park, onde cientistas e engenheiros colaboravam para desenvolver tecnologias em escala. Empresas como IBM, General Electric e Kodak seguiram esse modelo, consolidando a ideia de que a pesquisa e o desenvolvimento deveriam ser pilares estratégicos para o progresso. O impacto estrutural dessa mudança transformou o papel da ciência e da tecnologia. Elas deixavam de ser iniciativas isoladas para se tornarem processos organizados, essenciais para a competitividade das empresas. A respeito de características das inovações tecnológicas modernas, podemos afirmar que algumas inovações marcantes de tecnologias como nylon, computadores e radares surgiram como resultado da década de pesquisa e desenvolvimento. Elas mostram que a inovação é muitas vezes um esforço coletivo, envolvendo cientistas, engenheiros e empresários. Com isso, a interação mercado-ciência durante períodos de guerra, a demanda por soluções urgentes impulsionou avanços tecnológicos, como a criação da bomba atômica. Empresas como a Bell lideraram inovações em semicondutores devido às necessidades militares e espaciais. Essa interação mostra como a demanda específica pode acelerar o processo tecnológico. As transformações do trabalho, como o avanço das tecnologias, grande parte dos trabalhadores das indústrias modernas deixou de atuar na produção direta para se concentrar em funções como pesquisa, marketing e serviços técnicos. Por exemplo, nos anos 1990, onde menos de 10% dos funcionários da Ericsson trabalhavam diretamente na produção, um reflexo da complexidade crescente das informações técnicas. A respeito das dinâmicas do processo de inovação, como demanda de mercado e avanços técnicos interagem no processo de inovador. Os modelos de inovação existem dois modelos principais: o Science Push, em que a ciência impulsiona as inovações, e a Demand Pull, onde a demanda do mercado é o motor. Embora pareçam opostos, ambos se complementam, já que a inovação exige tanto possibilidades técnicas quanto necessidades claras. Alguns casos de sucesso são a empresa IBM, que triunfou ao unir o conhecimento técnico avançado com estratégias de mercado bem definidas, e a Toyota, que adaptou sua capacidade para atender demandas militares no Japão durante a Segunda Guerra Mundial, mostrando como a flexibilidade diante das necessidades pode ser decisiva. Também podemos afirmar que houveram alguns fracassos reveladores de algumas empresas tecnicamente superiores, como a britânica EMI, que não conseguiram sucesso comercial por não atenderem adequadamente às necessidades de mercado. Isso evidencia que a inovação técnica sem visão de mercado tende ao fracasso. Neste aspecto, podemos afirmar que houveram condições para o sucesso inovador, nos quais os fatores que tornam uma empresa inovadora e bem-sucedida são elementos estruturais e forte P&D interno, onde empresas com laboratórios robustos e vínculos com pesquisas básicas são capazes de desenvolver tecnologias de ponta, como exemplificado pela IBM. Proteção intelectual e patentes são ferramentas estratégicas que protegem inovações e permitem negociação com concorrentes. Além disso, capacidade financeira para os projetos P&D exige investimentos de longo prazo. Apenas empresas com recursos suficientes conseguem sustentar esses reforços. Também podemos afirmar que a redução do tempo de experimentação é um forte impulsionador, o qual é necessário para competir no mercado e exige que as empresas encurtem o tempo de ciclo de desenvolvimento para serem as primeiras a oferecer novas soluções. Sendo assim, assumir riscos é necessário para que o progresso ocorra, para explorar mercados emergentes ou investir em tecnologias disruptivas. Com isso, conexão com o mercado é identificar necessidades e educar os consumidores, que são passos fundamentais para transformar inovações em processo comercial. Neste aspecto, empreendedorismo forte, coordenação entre P&D e marketing e a produção é essencial para maximizar os resultados das inovações e, por fim, comunicação eficiente, onde estar com o diálogo com o mercado em dia e a comunidade científica garante que as empresas mantenham sua relevância. O caráter evolutivo da inovação é como um processo dinâmico e imprevisível.
Alguns exemplos históricos são tecnologias como o radar e o polietieno, passaram por períodos de abandono antes de se tornarem indispensáveis. Dessa forma, veículos elétricos, negligenciados no século XX, ressurgiram como foco das montadoras modernas. Teoria de Usher, a inovação frequentemente combina ideias inicialmente desconexas, como peças de quebra-cabeça, para criar algo novo e revolucionário. É um caráter contínuo. A inovação não termina com a criação de um produto, mas é um processo contínuo que se adapta às mudanças tecnológicas de mercado e à concorrência. Sobre alguns exemplos específicos de empresas e tecnologias, a IBM foi um marco no avanço da computação e da tecnologia em geral, destacando-se não apenas por suas inovações técnicas, mas por interagir no mercado às suas criações. A empresa liderou o desenvolvimento de computadores, semicondutores e sistemas de armazenamento de dados. Esses avanços foram possíveis graças à sua forte infraestrutura de P&D interno. A IBM não apenas desenvolveu tecnologias inovadoras, mas também compreendeu a importância de educar e auxiliar consumidores, criando uma forte organização de vendas. Esse entendimento do mercado garantiu sua posição de destaque em um setor tão competitivo. A empresa transformou a forma como empresas e governos utilizam tecnologias para gerenciar informações, contribuindo para a globalização e o crescimento da economia digital. Outro exemplo é a Bell Laboratórios, que é um dos maiores exemplos de como demanda pode impulsionar avanços científicos. Dito isso, após a Segunda Guerra Mundial, a Bell liderou o desenvolvimento de semicondutores, essenciais para a revolução digital. Durante a guerra, contribuiu com tecnologias estratégicas como radares e redes de comunicação. A Bell mostrou que, quando a pesquisa básica é alinhada com demandas práticas, ela gera inovação revolucionária. Por fim, também podemos falar da Toyota, que demonstrou como a inovação pode ser adaptada às necessidades locais e internacionais durante a Segunda Guerra Mundial, na qual o Japão precisava urgentemente de veículos para seu exército. Com isso, a Toyota respondeu e desenvolveu caminhões militares. Após o conflito, a empresa foi pioneira no sistema de produção enxuta, que otimizou recursos e reduziu custos, tornando-se um modelo global de eficiência industrial. A Toyota não apenas modernizou a produção automotiva, mas também influenciou indústrias fora do setor automobilístico que adotaram suas práticas para melhorar a eficiência. Para o surgimento da inovação, aspectos socioculturais são de extrema importância, a qual a inovação tecnológica passa por ocupações que passaram por transformações profundas, como a redução da produção direta. A maioria dos trabalhadores em indústrias tecnológicas migrou para funções como pesquisa, marketing e gerenciamento técnico, por exemplo, que permitiu uma maior especialização nessas áreas. Um exemplo que podemos citar é na Ericsson. Nos anos 1990, menos dos 10% funcionários atuavam diretamente na produção. Indústrias de software e consultoria são exemplos extremos, pois seus produtos finais são principalmente relatórios e soluções virtuais. Essas mudanças transformam o conceito de trabalho, promovendo e especializando, criando a necessidade de formação em áreas técnicas e de gestão. Com isso, as inovações impulsionaram o surgimento de setores completamente novos, como de computação, telecomunicação e biotecnologia. Empresas como IBM e Bell estabeleceram modelos de negócios centrados na geração de gestão de informações, transformando a economia global e introduzindo o conceito de sociedade da informação. Sendo assim, conclui-se que a inovação é um fenômeno colaborativo, que depende dos avanços científicos, visão de mercado e coragem para assumir riscos. Empresas inovadoras bem-sucedidas equilibram competência técnica e entendimento das necessidades de mercado. O progresso técnico depende da criatividade humana e da capacidade de conectar ciência e mercado. A inovação não é apenas uma questão de tecnologia, mas de como usamos essa tecnologia para entender as demandas da sociedade. O projeto SAFO foi uma iniciativa de pesquisa conduzida pelo Science Policy Research Unit, da Universidade de Sussex, do Reino Unido. Durante a década de 70, com o objetivo de estudar os fatores que determinam o sucesso e o fracasso de inovações tecnológicas no mercado. O foco principal do projeto era entender como a gestão, as condições de mercado e os fatores organizacionais influenciam no desempenho das inovações, buscando identificar práticas gerenciais e condições favoráveis que diferenciam a inovação bem-sucedida daquelas que são mal-sucedidas. A metodologia utilizada envolveu a comparação de pares de inovações em áreas semelhantes, sendo um dos casos analisados representava um exemplo de sucesso e o outro de fracasso. O estudo abrangeu todo o processo, desde o desenvolvimento do produto até a introdução no mercado, com o objetivo de identificar padrões capazes de explicar os diferentes desempenhos. Entre as principais descobertas do projeto SAFO, destacaram-se as importâncias do foco no cliente, já que projetos bem-sucedidos demonstravam maior compreensão das necessidades e preferências dos usuários, a comunicação eficaz, que foi evidenciada por uma interação mais intensa entre os departamentos de desenvolvimento e os usuários finais, em inovações bem-sucedidas. A gestão de risco, uma vez que empresas lideravam melhor com incertezas e riscos, apresentavam maiores chances de êxito e a flexibilidade e adaptação, característica marcante das organizações que ajustavam seus projetos ou processos com base no feedback do mercado.
Tanto o projeto SAFO quanto os estudos baseados em pares de pesquisa utilizam uma abordagem de estudo comparativo, analisando dois exemplos similares, sendo um caso bem-sucedido e o outro não, com o objetivo de identificar os fatores que explicam as diferenças no resultado. No caso do SAFO, essas comparações focavam especificamente em inovações tecnológicas, enquanto os pares de pesquisa podem incluir casos relacionados ao desenvolvimento organizacional, estratégia de mercado ou práticas específicas. Ambos os métodos compartilham o foco na análise de condições condicionais e de mercado, investigando como fatores como gestão, interação com o mercado e comunicação interna influenciam em seus resultados. Além disso, buscam identificar padrões de sucesso, destacando práticas e condições comuns aos casos bem-sucedidos que possam servir como guia ou boas práticas para o contexto futuro. Por fim, as descobertas desses modelos não se limitam ao campo teórico, mas também possuem implicações práticas, contribuindo para a melhoria de processos, estratégias e tomada de decisão em organizações. Os padrões de sucesso observados destacam a importância da integração entre tecnologia e demanda, evidenciando como os empreendedores da época adaptaram novas tecnologias para atender às necessidades emergentes do mercado, maximizando a aceitação dos produtos e seu impacto econômico. Além disso, práticas organizacionais inovadoras como a introdução de linhas de montagem e métodos de produção mais eficientes mostraram-se essenciais para aumentar a produtividade e contribuir para o desempenho das empresas. Outro aspecto crucial foi o investimento estrangeiro em infraestrutura e recursos, com empreendedores bem-sucedidos direcionando esforços para a aquisição de máquinas a vapor, construções de ferrovias e implementação de fábricas centralizadas, elementos que impulsionaram a eficiência e a competitividade. A capacidade de adaptação também foi determinante, com as empresas mais bem-sucedidas demonstrando habilidade para responder rapidamente às mudanças do mercado e implementar melhorias contínuas em seu processo. Por fim, os casos de sucesso frequentemente geraram impacto social e econômico significativo, promovendo os efeitos de encadeamento, como o crescimento de setores interligados, a urbanização e o estímulo da inovação em outras áreas. Esses fatores contribuíram para consolidar o sucesso das organizações e ampliaram seus efeitos positivos no ambiente econômico mais amplo. A respeito dos capítulos finais do livro, podemos afirmar que abordam diversas pesquisas sobre inovação e desenvolvimento tecnológico, destacando as conclusões do estudo do projeto SAFO, que investigou o desempenho de empresas em relação à inovação. As conclusões sugerem que, embora a inovação tecnológica seja um fator-chave para o crescimento de uma empresa, a forma como ela é implementada e gerenciada tem um impacto decisivo no sucesso ou fracasso de projetos. Uma das principais descobertas do levantamento canadense feito por Levitt e Maury foi que muitos empresários de pequenas empresas falharam em perceber a ligação entre a inovação do produto e a inovação comercial. Frequentemente, as inovações eram desenvolvidas em uma análise prévia de mercado ou das condições econômicas, o que levaram a uma alta taxa de fracasso. Os empreendedores, movidos pela paixão ou por suas inovações, nem sempre conseguiam enxergar a real demanda do mercado ou a concorrência, o que comprometeu seus projetos. A falta de compreensão das necessidades dos usuários e do mercado, identificada também pelo projeto, é um fator recorrente de falhas, embora muitas vezes os gerentes e empresários subestimem essa questão, ignorando-a na prática. Além disso, destaca-se a importância das inovações incrementais e das melhorias menores, muitas vezes negligenciadas com o favor das inovações radicais e espetaculares. Ao longo do tempo, foi demonstrado que empresas que se concentram em inovações menores e aprimoramento das constantes nos seus produtos e processos conseguiram se manter competitivas no mercado. O trabalho de pesquisa como Gil Flan e Hollander enfatiza que essas melhorias são essenciais para o progresso técnico, sendo que a adaptação às necessidades do mercado e a evolução constante são fatores que sustentam o sucesso a longo prazo. Outro aspecto importante discutido é a relação entre a pesquisa e o desenvolvimento e o desempenho das empresas. Estudos como os de Schmockler indicam que as inovações mais radicais e as invenções secundárias são influenciadas por diferentes fatores. A P&D profissionalizada foi responsável por uma parte significativa das invenções industriais, mas também houve avanços tecnológicos originários fora desse sistema formal, como em empresas que adaptaram inovações de maneira criativa e eficiente, mesmo sem investir em P&D de forma intensa. O estudo de CAC sobre a Argentina reforça a importância da P&D adaptativa, destacando que muitas empresas, embora não realizassem inovações radicais, conseguiram a crescer e se adaptar ao mercado por meio de melhorias constantes em seus processos e produtos. Isso sugere que a imitação e a adaptação são estratégias eficazes para o crescimento empresarial, especialmente em mercados com condições operacionais específicas. O livro também destaca a revolução das práticas de inovação ao longo do tempo, com o surgimento das redes colaborativas no século XXI. As tecnologias da informação e a comunicação têm um papel crescente nesse processo, permitindo uma troca mais rápida e eficiente de conhecimento entre empresas e pesquisadores. O exemplo da IBM, que nas décadas de 1980 e 1999 passou de uma abordagem autárquica de P&D para a estratégia colaborativa,
ilustra como a complexidade crescente das inovações exige cooperação entre diferentes partes, sejam elas empresas pequenas ou grandes. Em suma, o artigo nos revela que o sucesso da inovação não depende apenas da originalidade ou da radicalidade nas ideias, mas também da capacidade de adaptação das empresas, da gestão eficiente de P&D, da compreensão de mercado e das necessidades de usuários e cooperação de redes de inovação. Essas práticas são fundamentais para a sustentabilidade e o crescimento das empresas, em um ambiente de constante transformação tecnológica.